Você já se perguntou por que, quando começa a se sentir mais desperto, mais alinhado com sua essência, a vida parece intensificar os testes? Como se tudo à sua volta começasse a desafiar seu silêncio, sua força, sua luz. De repente, as pessoas reagem diferente. Os ambientes pesam, as emoções afloram sem explicação. É como se o mundo dissesse: tem certeza de que está pronto para mudar? E talvez no fundo você já saiba. Esse não é um castigo. É um rito de passagem silencioso. A alma começa a brilhar mais forte, e o inconsciente coletivo sente. Como dizia Carl Jung, tudo aquilo que não foi integrado na psique acaba se projetando no mundo. Então, quando você começa a iluminar suas sombras, o mundo reage, porque você já não é mais o mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar nos movimentos invisíveis que ocorrem quando uma alma está prestes a despertar. Vamos entender por que a realidade parece te desafiar quando você está finalmente prestes a lembrar quem é. E principalmente, porque essa travessia, embora solitária e intensa, é o sinal mais claro de que você está no caminho certo. Se esse tema te ressoa, já deixa seu like, comenta no final o que mais te tocou e compartilha esse vídeo com quem está nesse mesmo processo de despertar. Agora respira fundo e vem comigo. Tudo começa quando você silencia, quando para de correr atrás de validações e começa a ouvir aquele eco interno que sussurra verdades há muito esquecidas. Nesse instante, você não percebe, mas o campo à sua volta muda. Sua presença, antes disfarçada, começa a revelar sua autenticidade. E o mundo sente, não com os olhos, mas com o inconsciente. Jung dizia que o self, o centro organizador da psique, atua como uma força de integração, empurrando o ego para a totalidade. E esse processo, chamado de individuação, não é um passeio leve. É atravessar os escombros internos, confrontar fantasmas antigos e, sobretudo, deixar morrer aquilo que não é mais você. Quando você começa a caminhar em direção à sua verdade, sua aura muda, seu campo vibracional se alinha, e isso tem um efeito colateral. Tudo ao seu redor começa a reagir. Pessoas que antes te aceitavam começam a se incomodar. Ambientes antes familiares agora te parecem sufocantes, e você começa a perceber que sua simples presença ativa nos outros aquilo que eles próprios tentam evitar. O mundo não resiste a você. Ele resiste à verdade que você representa. E essa verdade não precisa de palavras. Ela é vibracional. Ela chega antes do seu corpo, antes do seu nome. Você entra num espaço e o silêncio muda de tom. Olhares se desviam, rostos se contraem. E você se pergunta: o que estou fazendo de errado? Nada. Na verdade, é justamente por estar fazendo o certo que tudo parece se mover contra. Esse é um sinal, um daqueles silenciosos, sutis, mas inconfundíveis. Você está próximo do despertar. Jung escreveu que o inconsciente reage àquilo que ainda não foi integrado. Isso significa que quanto mais você se aproxima de sua essência, mais ativa se torna a sua presença. Ela se torna um espelho, e nem todos estão prontos para se ver. Nesse ponto, a jornada se torna mais solitária, e é aí que muitos desistem, porque confundir esse isolamento com rejeição é fácil. Mas não é rejeição, é purificação. Você está limpando os filtros antigos, está aprendendo a se reconhecer além do aplauso, além da necessidade de ser aceito. E isso é assustador porque durante anos nos disseram que o amor precisa de aprovação. Mas agora, algo novo está nascendo, e esse novo não precisa ser compreendido por todos. Precisa apenas ser sustentado por você. À medida que você sustenta esse novo estado de ser, sua energia começa a se expandir. E com ela vem outro desafio: lidar com as projeções. Pessoas te acusarão de ser diferente demais, intenso demais, frio, arrogante. Mas olhe com calma. Você apenas deixou de performar. Você parou de se moldar para caber. E isso incomoda, porque a maioria ainda vive mascarada. E quando você aparece sem máscara, você denuncia, sem querer, a mentira coletiva. Sua liberdade se torna subversiva. O mundo testa você não para te destruir, mas para saber: você está mesmo pronto
pronto para sustentar sua luz, mesmo quando ninguém a reconhece, pronto para seguir firme mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Esses testes não são aleatórios, são simbólicos, são convites disfarçados de caos para que você se firme no que realmente é. E quanto mais você se firma, menos barulho precisa fazer. Sua energia passa a falar por você. Seu silêncio se torna presença, e sua presença, um convite para que outros também despertem. O despertar não é uma linha reta, ele vem em ondas. Primeiro, um chamado sutil. Depois, o desconforto. Mais tarde, as rupturas. E então, o vazio. É nesse vazio que muitos se perdem, e ao mesmo tempo, se encontram. Porque é ali, quando tudo parece ter sido retirado, que o essencial se revela. O ego desorientado tenta agarrar antigos papéis, mas o self sussurra: confie. Jung dizia que o inconsciente não se manifesta apenas em sonhos, mas também nos encontros, nas crises, nas perdas. Tudo o que te abala profundamente está carregado de significado. Nada é aleatório. E quanto mais você caminha rumo à sua verdade, mais esses símbolos se intensificam. Mais o mundo começa a conversar com você em sua linguagem secreta. A sincronicidade é quando você pensa em alguém e essa pessoa liga. Quando um livro aparece exatamente no momento certo. Quando uma frase lida por acaso te atravessa como se fosse escrita para você. Esses sinais não são coincidência, são confirmações. Indicam que a psique está se alinhando com algo maior, com o fluxo da totalidade. Mas para caminhar nesse fluxo, é preciso coragem. Coragem para decepcionar, para não agradar, para ser mal interpretado. Porque o despertar, por mais belo que seja, também é um processo de luto. Você precisa deixar morrer partes suas que já não te servem. Precisa permitir que o antigo colapse. E o colapso dói. A dor não vem porque você errou. Ela vem porque você está mudando. A alma sente saudade do que era familiar, mesmo que o familiar te adoecesse. E é aí que o mundo te testa, quando você está vulnerável, mas também mais verdadeiro do que nunca. As reações externas se intensificam. Pessoas começam a se afastar. Críticas surgem. Confusões aparecem do nada. Mas se você observar com atenção, perceberá um padrão. Quanto mais fiel você está sendo a si mesmo, mais o mundo tenta te puxar de volta para o velho. É como se a realidade estivesse perguntando: você vai se trair de novo só para caber? E essa pergunta vem de 1000 formas. Vem em relacionamentos que voltam, em propostas tentadoras que desviam do seu caminho, em medos que ressurgem com força. E tudo isso tem uma função: fortalecer seu centro. O self, esse núcleo luminoso da psique, só pode florescer quando o ego se rende. E render-se aqui não é desistir, é confiar. É parar de lutar contra o fluxo interno. É dizer sim à própria verdade, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. Jung afirmava que o maior privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Mas ninguém te conta que esse processo é muitas vezes solitário. Porque ser quem você é exige desfazer-se de quem você pensava que deveria ser. E quando você deixa de agradar, o mundo reage, não porque você está errado, mas porque está diferente. Sua energia muda, e essa mudança se torna desconfortável para quem ainda não se permitiu mudar. Você começa a incomodar, não por algo que faz, mas por algo que emana. Sua coerência interior passa a funcionar como um espelho, e nem todos estão prontos para se enxergar com nitidez. É nesse momento que você precisa lembrar: você não é responsável pela reação dos outros. Seu papel não é ser compreendido, mas ser verdadeiro. Seu compromisso não é com o conforto alheio, mas com sua alma. A jornada da individuação, esse conceito central em Jung, é um processo de tornar-se inteiro. E inteireza não é perfeição, é presença. É estar consigo mesmo em paz, mesmo quando tudo à volta parece querer te fragmentar. Quanto mais você se aproxima dessa inteireza, mais sua aura se torna estável, densa, silenciosamente poderosa. E aí, paradoxalmente, você passa a sentir que não precisa fazer tanto esforço.
Sua energia se comunica por você. Seu campo carrega a informação do que você se tornou. É por isso que algumas pessoas se abrem com você espontaneamente. Contam segredos. Choram do nada. Se sentem seguras perto de você sem saber explicar. É porque sua presença virou refúgio. Não por causa de algo que você diz, mas por quem você é. Esse é o ponto onde muitos se assustam. Porque percebem que estão se tornando canal de cura, canal de silêncio, canal de presença. E isso traz uma nova responsabilidade: cuidar do próprio campo, proteger a própria energia, escolher com quem e onde se está. Você não pode mais fingir que não sente, porque sente. Sente o que está por trás das palavras, sente as intenções escondidas, sente as mentiras delicadamente disfarçadas de afeto. Isso é um dom, mas também um chamado à maturidade, porque quanto mais sensível você é, mais precisa ser consciente, mais precisa se preservar, mais precisa escolher a verdade, mesmo quando ela dói. E ela dói, mas liberta. E na liberdade sua aura cresce, silenciosa, radiante, impossível de ser ignorada. Existe um momento na jornada onde tudo parece ter sido desconstruído. O antigo já não faz sentido. O novo ainda não chegou. E você está ali, no meio, suspenso, sem certezas, sem chão. Esse é o limiar do despertar, a encruzilhada, silenciosa entre o que você foi e o que está prestes a se tornar. É nesse ponto que a alma é convidada a confiar sem provas, a amar sem garantias, a seguir mesmo sem enxergar. Carl Jung dizia que o símbolo é a linguagem da alma. E nesse estágio, a vida começa a te falar em símbolos. Um sonho estranho, um encontro improvável, uma frase lida por acaso. Esses pequenos sinais não são ruído, são o mapa. Você começa a perceber que está sendo conduzido. Não por forças externas, mas por algo interno, profundo, silencioso, insistente. É como se o seu próprio inconsciente tivesse se tornado um guia, e tudo o que antes parecia caótico começa lentamente a se organizar em um padrão sagrado. Esse é o momento de honrar a travessia, mesmo quando ela se apresenta como perda, como silêncio, como solidão. A energia ao seu redor muda. Você já não tolera conversas rasas, não por arrogância, mas por uma necessidade vital de verdade. Seu campo rejeita o superficial. Você precisa de presença. E com isso, algumas pessoas vão embora. Outras se aproximam. E algumas simplesmente não sabem mais como se conectar com você. Não é pessoal, é vibracional. Você mudou sua frequência e isso reorganiza tudo. É por isso que o mundo parece testar você nesse ponto. Não como castigo, mas como uma espécie de peneira espiritual. O que fica, fica por ressonância. O que vai, vai porque já cumpriu seu ciclo. Esse processo não é sobre conquistar mais, é sobre carregar menos. Menos máscaras, menos expectativas, menos personagens. E então, no meio desse despojamento, algo começa a surgir. Um novo tipo de força. Não a força da luta, da resistência ou da disputa, mas a força do centro. A força do ser. Você começa a perceber que não precisa convencer ninguém, nem provar nada, nem pedir permissão para existir. Você simplesmente é. E esse ser carrega uma vibração tão real que dispensa qualquer explicação. Sua presença começa a fazer o trabalho. Ela fala antes das palavras. Ela cura sem tocar. Ela transforma sem impor. É nesse ponto que sua aura se torna campo. Um campo de lembrança. As pessoas se sentem diferentes ao seu redor porque, por instantes, lembram de si mesmas. Lembram do que são além dos papéis, além das feridas, além dos medos, e isso para muitos é insuportável, porque ver-se com clareza exige coragem, e nem todos estão prontos, por isso você pode ser mal interpretado. Podem te acusar de ser distante, de ser estranho, de ser demais. Mas tudo isso são reações ao que você representa, não ao que você faz. Você virou símbolo, mesmo sem querer. Jung escreveu que tudo aquilo que não conseguimos integrar em nós mesmos, projetamos no outro. Então, quando você se torna
alguém que já integrou partes profundas da alma, você se torna espelho para quem ainda não fez esse caminho. Alguns vão te admirar com intensidade, outros vão se afastar em silêncio, e outros ainda tentarão te reduzir a um rótulo, para que não precisem confrontar o que você desperta. Mas nenhuma dessas reações te define, porque a essa altura você já aprendeu. Não é sobre o outro, é sobre sustentar a própria verdade. Você se torna um espaço, e esse espaço muitas vezes cura, sem esforço, sem pretensão, apenas por existir. As palavras já não são tão necessárias. Você percebe o poder do silêncio, a densidade do olhar, a pureza de uma presença que não quer nada, apenas estar. Isso é energia integrada, isso é aura em estado puro. E como todo campo vivo, você começa a influenciar. Não por manipulação, mas por vibração. Sua simples presença reorganiza ambientes, desacelera corações, desarma defesas, traz à tona emoções guardadas há anos, não porque você tenha um dom, mas porque se tornou receptáculo. Você cavou fundo dentro de si, e agora carrega essa profundidade para o mundo. É por isso que o mundo te testa, porque você já não vibra como antes, e o novo sempre desperta resistência, mas também desperta algo mais, a esperança, a lembrança silenciosa de que é possível viver em verdade, de que é possível ser inteiro. Mesmo num mundo que insiste em nos fragmentar, você começa a perceber que sua missão não é mudar os outros, é ser quem você é, e deixar que isso toque quem estiver pronto. Não há mais pressa, não há mais ansiedade por aprovação. Você encontrou algo que não pode ser tirado. Consistência interna. E com ela vem a paz. A paz de estar onde precisa estar. A paz de não mais fugir de si. A paz de não mais se esconder. Essa é a aurora do despertar. E ela não brilha de forma espalhafatosa, ela se acende por dentro e começa a iluminar tudo em silêncio. À medida que você atravessa os últimos véus da ilusão, algo sutil, mas profundo, começa a mudar a forma como você se vê. Antes havia dúvida, agora há presença. Antes você tentava se encaixar, agora você simplesmente respira e ocupa o espaço com naturalidade. Esse estado de ser não nasce do orgulho, mas da reconciliação. Você não está acima de ninguém, você apenas voltou para casa dentro de si. E nessa morada silenciosa, você descobre que a verdadeira segurança não está no controle externo, mas na intimidade com o próprio caos. Você não precisa mais se proteger o tempo todo, porque já aprendeu a se sustentar, mesmo quando tudo balança. A aura que agora te envolve carrega a memória das batalhas que você venceu dentro de si. Ela é feita de cicatrizes transformadas em sabedoria, de perdas convertidas em presença, de silêncios habitados com coragem. Por isso ela é tão sentida, por isso ela perturba, por isso ela cura. Jung dizia que somos todos chamados, em algum momento, a confrontar a sombra. E quando você responde a esse chamado, quando para de fugir e começa a olhar nos olhos das partes negadas de si mesmo, uma alquimia começa a acontecer. Não é instantânea, é lenta, é profunda, mas é real. Você começa a brilhar, não com um brilho falso ou performático, mas com um brilho denso interior quase invisível e ainda assim impossível de ignorar. As pessoas ao seu redor sentem, mesmo que não saibam nomear. Algumas se aproximam com fascínio, outras se afastam com desconforto. Mas todas são tocadas, porque sua aura agora carrega a verdade, e a verdade é magnética, mesmo que doa. É nesse ponto que você percebe. O mundo que te testa é o mesmo que, em algum nível, espera por você. Porque em meio ao caos, a sua presença começa a funcionar como farol. E faróis não gritam. Eles apenas permanecem acesos. Você não precisa salvar ninguém, nem carregar ninguém, nem se sacrificar mais. Basta continuar sendo. Basta continuar vibrando. Seu campo é mensagem, é convite, é lembrança. E mesmo quando você não diz nada, ele comunica. É possível viver em paz com quem se é. Esse é o verdadeiro despertar. Não aquele feito de promessas fáceis, frases bonitas ou imagens idealizadas, mas o despertar real.
O que nasce da dor atravessada com presença, do medo acolhido com ternura, da solidão transformada em encontro com o divino. Esse despertar não é final, é início de uma nova forma de habitar o mundo. Agora você já não se esconde, já não se trai, já não negocia sua essência para comprar afeto. Você caminha com leveza, mas sua presença tem peso, e esse peso é a densidade da sua alma, inteira, desperta, viva. Você começa a perceber que tudo o que o mundo fez para tentar te desviar, na verdade, serviu para te fortalecer. Cada teste, cada rejeição, cada silêncio forçado, cada crise inesperada, tudo era preparação. Era como se o universo dissesse: você está pronto para ser quem é, mesmo que ninguém entenda? E agora você pode responder: sim. Sim, com os pés no chão e o espírito aberto. Sim, com o coração calmo e os olhos limpos. Sim, mesmo quando o mundo ainda tenta te provocar. Porque agora você sabe, não precisa mais reagir a tudo. Não precisa mais provar seu valor. Não precisa mais se moldar para caber. Você encontrou seu lugar. E esse lugar não é um espaço físico. É um estado interno. É a casa que você construiu dentro de si. E onde quer que você vá, essa casa vai com você. E ela irradia, silenciosa, sutil, forte. Essa é a sua aura, o campo vivo da sua verdade, a marca invisível do seu reencontro com a alma. E o mundo que te testa agora começa a te reconhecer. Talvez não com palavras, talvez não com aplausos, mas com olhares, com aberturas, com sincronicidades que confirmam: você está alinhado. E isso basta. Você se torna um lembrete vivo de que despertar é possível, de que viver com verdade é possível, de que ser inteiro, mesmo em meio ao caos, é uma escolha real. E se você chegou até aqui, se algo nesse vídeo ressoou profundamente em você, então talvez já esteja caminhando essa estrada. Talvez já tenha sentido o mundo te testar, as máscaras caírem, os vínculos se dissolverem. Talvez já tenha enfrentado o silêncio, aquele onde só restam você e sua alma. Se for o caso, saiba, você não está só. Outros também caminham em silêncio no mesmo ritmo. E quando almas assim se encontram, não há alarde. Há reconhecimento, há memória, há verdade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. Escreva: minha aura fala antes de mim. Esse será nosso código secreto, a senha vibracional dos que já começaram a lembrar quem são. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não está aqui para agradar. Está aqui para existir, inteiro.